Boa noite a todos, nobres discentes, doutores e doutoras da nossa egrégia instituição, né, de ensino superior, Faculdade Real, né, Unireal de Brasília. Boa noite, Edemilson, Andréia, Arthur, Linhares, Carlos, Débora, Emília, Jackson, quem mais? Doutora Crícia, Joyce, Laicitiane, Natanias, Tiago e Wellington de Araújo. E aos demais que vão adentrar o ambiente telepresencial nos próximos instantes ou assistir essa gravação, né? Porque eu gravo, né? Coloco lá no YouTube aí, doutora Marisa, né? Gravo, coloco no YouTube para nós podermos fazer uma revisãozinha, acompanhar e tá, né? O nosso conteúdo ele é 100% acadêmico, não tem like, não tem monetização, não tem nada disso. Aliás, né? Nosso conteúdo pertence à faculdade, tá? Não é para isso. É como um material de apoio para os alunos que querem aí estar revisando a matéria, né? Tranquilo? Presente, obrigado, maravilha. Olha só. Doutores, nós ontem falamos de uma das três vertentes. Quais são as vertentes? Previdência, saúde e assistencialismo. Ontem nós falamos somente do assistencialismo presente no Instituto Nacional de Seguridade Social. Falamos, né, da Seguridade Social, falamos do assistencialismo. Hoje nós vamos voltar aí, vamos fazer um misto aí de assistencialismo com previdência. Temas da aula de hoje, 2 temas, ou 3, se der tempo, né? Acho que vamos ficar em 2, talvez 3. Os 2 temas da aula de hoje primeiro tema, aposentadoria por idade do trabalhador rural. Falar de trabalhador rural hoje, né? Aposentadoria por idade do trabalhador rural. Quais são os requisitos? Por quê, o que e como funciona a aposentadoria por idade do trabalhador rural? Notem, doutores e doutoras, que eu passo aqui, né, eu tiro do abstrato e trago para o concreto, explico uma realidade como acontece realmente na prática. Então vocês não vão ver só a teoria, temos a teoria e temos a prática. E esta prática é que possibilita vocês vislumbrarem, visualizarem uma realidade dentro do direito. Não é o direito teórico, não é o direito como nós dávamos lá no primeiro e segundo período, né? Aqui no 10º período, esse direito que nós trabalhamos, ele tem a ver com uma realidade que pode ser aplicada no dia a dia, tá? Que pode ser aplicada para ajudar, né, pessoas que estão em extrema necessidade, carência, como o BPC-LOAS, tema da aula de ontem, né? O BPC-LOAS ele é maravilhoso, porque ele não é da Previdência, ele é assistencial, né? E ele não é das assistentes sociais, ele é das assistentes sociais, dos procuradores do INSS, vocês já expliquei qual é a diferença, ele é dos advogados, ele é dos defensores, ele é para quem quer ajudar, né, aquele que está em extrema necessidade. E se a pessoa souber dos seus direitos e quiser buscar sozinho, sem ajuda, melhor ainda, né? Porque aí não economiza aí com a questão dos honorários. Mas, né, se procurar um especialista, vocês, doutores que estão se formando aí, que quiserem, que gostaram da matéria e quiserem trabalhar, ajudando pessoas, BPC-LOAS ontem, hoje aposentadoria rural e aposentadoria híbrida. O que é o hibridismo? O que é híbrido? Híbrido é o flex, né? Álcool, gasolina é híbrido, né? Álcool, gasolina e elétrico é híbrido, né? Então isso é híbrido. Tem 2 sistemas, né? Híbrido. E quando eu falo de aposentadoria híbrida é rural e urbano. Eu contribuí um período no urbano e contribuí um período no rural. Eu vou aposentar como? Pelo rural ou pelo urbano? Pelos 2, eu chamo isso de aposentadoria híbrida. Há esta mistura de contribuições. Tranquilo? Quem mais chegou, quem não chegou, né? Quem não chegou é boa, né? O Wellington. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Aposentadoria por idade do trabalhador rural.
Houve uma época anterior à Lei 8.213 e 8.212 de 1993, houve uma época em que só era considerado o chefe de família, né? Então eu tenho uma chácara, tenho um sítio, tenho uma fazendinha, um pedacinho de terra, onde as pessoas em economia, como é que fala? Regime de economia familiar. Quem quiser anotar, a família vivendo em regime de economia familiar. O que é um regime de economia familiar? O pai trabalha, a mãe trabalha, a filha trabalha, o filho trabalha, o filho também, o outro filho trabalha, todo mundo trabalha. Regime de economia familiar, né? Todos na casa trabalham. Como que todos trabalham? Você tem uma hortazinha, uma horta, e todo mundo ajuda na horta. Tem a vaquinha que tira o leite, tem a cabra, temos aí, né? Então essas questões de regime de economia familiar, o filho mais velho pega o carrinho, leva o produto para vender no feirante, tem um sistema coisa errada, tem um sistema com a mercearia, tem um sistema com o mercadinho, tem um sistema com... Então ele faz essa venda. Notem que é um regime de economia familiar. Nesse sistema de regime de economia familiar, o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Vou repetir. O produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal são tidos como trabalhadores rurais. Vou repetir. Quem quiser anotar é bom. Quem é trabalhador rural? Produtor rural. Quem é trabalhador rural? Equivalente, garimpeiro. E quem é trabalhador rural? Equivalente, o pescador, né? O pescador do rio Amazonas, do ribeirinho, do rio, do mar, né? Então ele se enquadra nessa categoria de trabalhador rural. E fora esses, o próprio trabalhador rural, que é o produtor rural. Quem é o produtor rural? Quem vive em regime de economia familiar. Vou repetir. A pergunta: quem é o produtor rural? O produtor rural é aquele que vive em regime de economia rural. Antes da Constituição de 1988, antes de 1988, antes da Lei 8.213 de 93, antes de 88 e 93, não havia a possibilidade de aposentar a mulher, de aposentar o marido, de aposentar o filho. Não havia. Por propriedade, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês vão pegar casos assim na prática, vocês vão verificar de casos assim e vocês vão estranhar decisões assim, negando o benefício. Então, antes de 88, antes de 93, né, só havia a possibilidade de um que estava na terra, ou o homem ou a mulher, e era o homem, só havia a possibilidade do homem ser o aposentado por idade, né, como trabalhador rural. Antes de 88, antes de 93. A Lei 8.213 de 1993 e a Constituição Cidadã de 1988 vem e tira essas questões, né? E fala: não, homens e mulheres são iguais perante a lei, portanto, se o homem tem direito, a mulher tem direito. E se o homem e a mulher têm direito, os filhos também têm direito, por conta de uma individualidade, por conta das garantias individuais previstas aonde? No artigo 5º da Constituição, né? Cláusula pétrea. Vocês viram o vídeo que eu mandei no grupo? Né? Pessoal errando questões básicas de direito. Vocês viram, pessoal? Vocês nem vê, vocês não têm tempo, né? Vocês são muito ocupados. Estão muito ocupados, né, doutores? Pois é. Então, o artigo, né, a moça pergunta assim: qual é a cláusula pétrea da nossa Constituição? Cite uma das cláusulas pétreas. Artigo 5º da Constituição. O que é a cláusula pétrea? Pétrea de pedra, e a pedra você não move, você não mexe, você não muda. As cláusulas pétreas, elas são imutáveis. Não tem como fazer uma reunião no Congresso e modificar a cláusula pétrea. Não, tem que mudar a Constituição. Cláusula pétrea, né? Tinha outras perguntas engraçadas lá. Eu vou só mais uma que eu gostei.
Exame de ordem, cai muito essa pergunta do habeas corpus. Qual era a pergunta? Quem tem direito de impetrar habeas corpus? E aí, quem sabe aí? Bota no chat aí, pessoal. A pergunta é: quem tem direito de impetrar habeas corpus? Bora aí, os corajosos aí. Joyce. É cidadão. Puxa, aí você estragou. A Joyce estava respondendo aí, ó. Qualquer cidadão, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Boa noite, Eva. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Olha só, quando chega na segunda fase da OAB, aí eles fazem assim: você como advogado do réu, faça a peça profissional ou redação profissional que pode ser impetrada somente por advogado, para a liberdade do réu. Qual é a peça para a liberdade do réu somente por advogado? Aí eles botam que tem uma ilegalidade que é para confundir. Aí a pessoa fala assim: habeas corpus. Não, errado, porque habeas corpus não é exclusivo do advogado, porque qualquer pessoa pode. Aí você tem que fazer o quê? Liberdade provisória, que aí é exclusivo do advogado, né? Agora, se eles perguntarem na prova, qual é a peça que qualquer pessoa pode fazer, e você como advogado faça essa peça alegando uma ilegalidade tal, aí você sabe que não é liberdade provisória, aí você sabe que é habeas corpus. Qualquer pessoa, habeas corpus. Somente o advogado, aí tem as outras, né, que não é o habeas corpus, não pode botar habeas corpus. Eles vão falar que tem uma ilegalidade para confundir, né? É os macetezinhos aí, né? Acho que eu vou gravar uns vídeos para poder ajudar aí o pessoal a fazer exame de ordem, segunda fase, né? Só que a segunda fase que eu manjo mesmo é penal, né? Não. O professor. E previdenciário. Você está falando da primeira fase, não? Não. Segunda fase Tício matou a esposa com 3 tiros e tal. Foi preso em flagrante e não tem advogado. Você foi contratado pela família, faça a redação profissional, né? Onde qualquer pessoa poderá adentrar alegando uma ilegalidade. Qual é a peça? Habeas corpus. Se você fizer liberdade provisória, está errado. Agora, se eles perguntarem, fizer o mesmo texto e perguntar e falar que a peça é exclusiva de advogado e falar que tem uma ilegalidade, você não pode fazer habeas corpus, senão você erra. Se a peça é exclusiva de advogado, é liberdade provisória, ou qualquer outra peça, menos habeas corpus. E eles falam que tem uma ilegalidade, porque quando você está nervoso na prova, aí fala que tem uma ilegalidade. O que você faz? Você faz habeas corpus e erra. É isso. Tranquilo? Continuando aqui, né? Aposentadoria por idade. Oi. Pois não? Até está dando aí um bafafá no STF sobre aquela lei das saidinhas. Isso aí, da lei da saidinha. A maioria dos presos ele já tinha esse direito, agora está sendo restrito o direito, mas ele pode alegar que quando ele foi preso tinha o direito. Isso daí está dando um bafafá do STF aí. Porque se eu estou preso, eu tenho direito a saidinha, agora eu não tenho mais, o meu direito está sendo. Vamos lá, né? Não faz parte do tema da aula, mas eu gosto dessas polêmicas aí e todo mundo esclarece e nós tiramos a nossa dúvida, né? Olha só, a lei nova nunca retroage, Lei nova é para casos novos, certo? Qual é a ideia aí? Modificaram a lei. A ideia, salvo para beneficiar o réu, né? Então, mas a regra é, a lei nova nunca retroage. Então, se eu tenho uma lei nova, é para fatos novos. Essa lei ela não pode retroagir no tempo e atuar em fatos antigos. A lei nova é para fatos novos. Ela atua em fatos novos. Tanto faz se é civil, previdenciário, federal, trabalhista. Agora, a lei penal, por isso que eu falei que não é da aula, a lei penal, ela, se for para beneficiar o réu, ela retroage. E é a única exceção. Tem outras, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui não. Mas a lei que retroage é aquela que beneficia o réu. Fumar maconha é crime.
vender maconha é crime, mas se o STF der um novo entendimento que era subjetivo, agora objetivar o entendimento dizendo que até 60 gramas não é tráfico, até 60 gramas não é mais crime, né? O que vai acontecer? Ou descriminalizar do tráfico e trazer para o uso, o que vai acontecer? Vai entrar diversas análises, diversas revisões da matéria, dizendo que a lei nova, que o novo entendimento deve sim, nunca deve retroagir, salvo para beneficiar o réu. Como beneficia o réu? O réu está preso, então essa nova lei vai retroagir lá, porque ele foi preso por tráfico de maconha, 50 gramas, ele foi preso. Mas agora existe um entendimento de que não dá mais cadeia. Como assim, se ele foi preso lá e agora não pode mais ser preso ninguém? Então essa lei retroage, ela atua na novidade para todos e ela retroage para todos que estão no mesmo caso, né? É isso, retroage, né? Agora, qual é a polêmica que tem aí? Eles não querem mais a saidinha de preso, o saidão de preso. Bom, primeiro que eu acho que isso vai ser derrubado logo, né? Porque é inconstitucional a falta de progressão de penas, né? Porque a Constituição, no artigo 5º, diz que todos têm direito à progressão de pena, né? Eu vou tocar esse assunto mais para frente, né? Eu explico direitinho aí, porque eu tenho que fazer a questão da previdência aqui. Mas todos têm direito à progressão de pena, tá? E então vai ser mudado isso aí. A OAB já fez um requerimento, já fez um pedido. Isso vai mudar, isso vai voltar ao que era. O que tem que prestar atenção, pessoal, é no exame criminológico, né? O exame criminológico é legal. O que é o exame criminológico? Presos de alta periculosidade, presos envolvidos em assassinatos, em chacinas, né, em estupros com grande gravidade, aí esses devem passar por um exame criminológico, né, e reprovados o exame, não tem a saidinha, não tem o saidão, não tem essa, né, tem a progressão por sistema, fechado, semiaberto, mas estando no semiaberto não vão ter acesso à rua por conta de que eles não estão habilitados de acordo com o exame criminológico, mas é uma matéria de direito penal, né? E mesmo assim, na minha opinião, isso vai tudo ser modificado por entendimento dos juízes da Corte Superior aí, né, da terceira corte, né? Vai ser modificado porque a lei fala, a Constituição fala que todos têm direito à progressão. Isso é da lei. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Tema da de hoje é aposentadoria por idade do trabalhador rural. Quem é que tem direito à aposentadoria por idade do trabalhador rural? Os trabalhadores rurais, os produtores rurais. E equiparado a eles, os garimpeiros e os pescadores artesanais, né? Os garimpeiros que vivem nos rios, que vivem nas dragas ou que vivem nos garimpos, normalmente lá do norte e nordeste do nosso país, né? Minas, acho que nem tem mais garimpeiro, né? Acho, né? Mas se eu tiver equivocado, me desculpem aí a minha incipiência, né, nessa questão. Acho que só no Norte e Nordeste. Pescador artesanal, pessoal, pescador. Por que eu falo pescador artesanal? Porque o pescador, né, que trabalha com maquinário pesado, que trabalha com indústria, que trabalha para a indústria, este não é um trabalhador artesanal, equiparado ao rural, equiparado aí ao regime de economia familiar. Anotem essa frase: regime de economia familiar, da família. Esta família que trabalha em regime de economia familiar, rural, produtor rural, garimpo, né? Extração de minérios num regime de economia rural, ou pescadores artesanais no regime de economia, entende? Familiar. Então, essas três categorias que se equivalem no regime de economia familiar, para vocês não confundirem na prova, né? Quem vai estar lá pescador, você vai falar, mas pescador não é trabalhador rural, é equivalente quando estão no regime de economia familiar, tranquilo? Então, pescador, garimpeiro, produtor rural, são equivalentes. Ponto? Anotaram isso aí? É isso. São estas as pessoas que têm direito. Quais são os requisitos para terem direito? Principalmente a questão do produtor rural. Quais são os requisitos? Bom, o primeiro requisito, né? Aposentadoria por idade
do trabalhador rural, então qual é o requisito? Primeiro requisito, homem e mulher, idade. Só que aí tem um detalhe. Vamos lá, o detalhe. Bom, isso está previsto no 202, tá? Artigo 202 da Constituição. Está previsto no 202. Em relação à idade, vamos lá, qual é a idade? Quem sabe, pessoal? Idade mínima para homem, idade mínima para mulher. Olha só, o trabalho rural, ou de garimpo, ou de pescador, né, em regime de economia familiar, são trabalhos que, ao contrário de que muita gente pensa, são trabalhos que exigem, assim, né, um pouco de vigor físico, né, para lidar com o sol, para lidar com chuva, para lidar com as intempéries do tempo, né? Então, não é um trabalho periculoso nem insalubre, mas que exige uma demanda física maior do que o trabalho da cidade. Portanto, o tempo de vida dos trabalhadores rurais, nessas três categorias que eu apresentei, é menor do que quem vive na cidade. Portanto, quem vive na cidade, o idoso que vive na cidade, quem é o idoso? 65 anos de idade. Nós falamos na aula de ontem. Pela lei do idoso, pelo Estatuto de Idoso, pela Constituição, o idoso é quem tem 65 anos de idade. Agora, a lei rural diminui esses 65. Por conta de periculosidade e de insalubridade? Não. Por conta dessa questão física, essa questão que, vamos dizer assim, eu ia falar judia da pessoa, mas é a mesma coisa, né? Por essa questão de que, né, de que sofre aí as intempéries do vigor físico, do trabalho, etc. Então, a idade mínima para o trabalhador rural é 60 anos homem, é bom anotar, e 55 anos mulher. Aí vocês devem estar pensando, puxa, professor, mas diminuiu bastante, né? De 65 para 60 e de 65 também para 55. Inclusive a mulher é bem menos. Então a mulher 55, trabalhadora rural, 55 anos, aposenta. Trabalhador rural, 55 anos, 65 anos, aposenta. Então eu tenho dois requisitos. Número 1, idade. E número 2, a comprovação do exercício de atividade rural, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213 de 1991. Eu estava falando 93, né? Eu falei errado, me desculpe. 91. Vou repetir. Então, aposentadoria por idade do trabalhador rural, 3 categorias: produtor rural, garimpeiros e terceira qualquer? Deu branco agora. Produtor rural, garimpeiro, e pescador. E pescadores. Pescadores, tudo em regime de economia familiar. Então essas 3 categorias que se equivalem. Então, aposentadoria por idade do trabalhador rural. Qual é a idade? 60 homem, 55 mulher, primeiro requisito. Segundo requisito, comprovação do exercício de atividade rural. Eu tenho que provar que eu exerço atividade rural. Como que eu provo, pessoal? Aí vem o problema. Nos termos do artigo 142 da Lei 8.213 de 91. Antes de 91, conseguia? Não. Mas eu tinha a Constituição de 88, que falava das aposentadorias rurais, no artigo 202, inciso 1. Artigo 202, inciso 1, antes de 91. Então, de 88 a 91, falava do rural. Só que de 82 a 91, quem que aposentava? Só o homem. Nossa, professor, mas que complicado. Pois é. E antes de 88, sem aposentadoria rural, de 88 a 91, só o homem. Lembra que eu falei? Dentro da gleba, chácara, sítio, fazenda, o produtor rural era só uma pessoa. Podia ser homem, podia ser mulher, mas normalmente era o homem. E só ele que aposentava como trabalhador rural. E os demais componentes da família? Componentes da família. Aposentava? Não, né? Não aposentava.
mas aí vem a Constituição, né, de 1988 que fala isso, e vem a Lei 8.213 de 1991 e fala não, de jeito nenhum. Se você trabalha na terra como produtor, pescador, garimpeiro, não importa, né? Até mesmo porque existem outras questões agora de ideologia, né? Em relação à questão de sexo, que aí muda tudo, né? Mas nem vou chegar nisso aí, porque é muito avançado, né? Mas até onde eu estou explicando, agora se permite a esposa aposentar, o marido aposentar, os filhos aposentar, a partir da 8.213 de 91, permite a aposentadoria normal. Quais são os requisitos para aposentar? Só 2. Primeiro requisito, ter a idade. Segundo requisito, comprovar o exercício na atividade rural, ou de garimpo, ou de pesca. Vamos para rural? Vamos começar pela rural? Como é que eu provo o exercício de atividade rural? Eu tive um caso, vocês vão dar risada, eu vou falar de São Carlos, né? Eu tive um caso lá em São Carlos, né? Que o cliente chegou para mim no escritório e falou, então, eu trabalhei, né? Período assim, período assado e tal, tudo na fazenda. Eu falei, mesmo o que você fazia na fazenda? Eu fiz de tudo lá. Eu com 14 anos eu pilotava o trator. Eu falei, mas como 14 anos? 14 anos não pode trabalhar. Mas na época podia. Aliás, até hoje o pessoal trabalha cedo na fazenda. Não tem esse negócio não. Trabalha a mulher, trabalha o marido, trabalha os filhos, trabalha todo mundo. Trabalha o cachorro, trabalha a galinha, trabalha o porco, todo mundo trabalha. A galinha bota ovo, o cachorro cuida do terreno, late, a vaca bota leite, né? E aí por aí vai. A mulher trabalha de um lado, eu trabalho do outro, os filhos trabalham, e eu com 14 anos trabalhava. Aí eu falei, mas como é que nós vamos fazer prova de que o senhor trabalhava, né? Aí ele falou assim, olha, eu já era, eu pilotava o trator, né, na fazenda, e eu posso chamar testemunhas, né? Eu falei, então, mas aí a lei fala, a lei é que fala isso, sabe? A lei fala que não basta testemunhas. Não tem como eu chamar pessoas para dizer, não, ele fazia isso, ele fazia assado. Não basta. Eu preciso, anotem outro detalhe, esse é o mais importante de tudo que eu vou falar aqui para a aposentadoria rural. Eu preciso de, abre aspas, início de prova material, fecha aspas. Vou repetir, início de prova material. Não basta testemunhas. Se eu tiver início de prova material, eu consigo abrir um procedimento de justificação administrativa dentro do INSS. Lembra da aula do primeiro módulo? Acho que foi no primeiro módulo. Então, pela justificação administrativa no INSS, né, com início de prova material e mais 2 testemunhas, eu faço a comprovação do exercício da atividade rural. Eu tenho 60 anos de idade, sou homem, mas falta, né? Porque o outro requisito é que eu tenho que ter 15 anos aí de prova dentro do regime de economia familiar. Vamos organizar de novo as ideias? Então vamos lá, pessoal. Tema da aula de hoje: aposentadoria por idade, trabalhador rural. Para termos a aposentadoria do trabalhador rural, ou garimpeiro ou pescador, que são equivalentes, vamos falar de trabalhador rural. Eu preciso ter, primeiro requisito, idade. Homem 60, mulher 55. Primeiro requisito. Segundo requisito, a comprovação, né, de que eu exerci o trabalho, a minha vida, no regime de economia familiar rural, ou pesca, ou garimpo. E terceiro requisito, eu tenho que comprovar, aí notem esse terceiro requisito, eu tenho que comprovar 15 anos nesse regime de economia familiar. 15 anos, tá? Que equivalem a 180 contribuições. Professor, eu preciso contribuir? Vou chegar nessa parte depois. Por enquanto, anotem somente 15 anos de contribuição. Então, quais são os 3 requisitos? Primeiro, número 1, idade. Homem 60, mulher 65. Segundo requisito, comprovar exercício no trabalho rural. E o terceiro requisito,
Tá, a pessoa, a ordem não importa muito não, né? Porque são requisitos cumulativos conjuntos, né? Mas eu estou fazendo assim para ficar didático, 1, 2, 3. E o terceiro requisito é que eu tenho que comprovar 15 anos de trabalho. Não é de contribuição, é 15 anos de trabalho. Professor, mas eu aposento sem contribuir? Sim, eu aposento sem contribuir. Se eu contribuir, eu provo. Sabe o número 2? Com a contribuição eu provo o número 2. Se eu não contribuir, aí eu não provo. Eu não provo. Aí eu tenho que fazer uma justificação administrativa ou fazer prova, né, com documentos. E às vezes só o documento não faz a prova. Aí eu tenho sim que fazer a justificação administrativa, tá? Pessoal, por isso que o curso completo ele tem esses detalhes, né? Ele é cumulativo. Por isso que eu deixo esses benefícios para o terceiro módulo, porque nós explicamos o que é justificação administrativa no primeiro módulo. Mas eu vou dar uma recapitulada agora rápida, 2 minutos. O que é uma justificação administrativa? É um processo administrativo dentro do INSS. Porque o INSS não vai reconhecer a aposentadoria rural, o trabalhador rural, simplesmente você falando, olha, morei 15 anos na fazenda, tenho 60 anos, né? Tá aí o requerimento. Aí o INSS fala assim, mas prova que você morou lá 15 anos. Aí junto com o comprovante de residência, junto testemunhos, não adianta, tá? Não adianta, não é só isso, né? Eu tenho que ter um início de prova material, né? Então eu vou provar com esse início de prova material que eu tirava o leite da vaca, que eu fazia, sabe? Eu exercia uma atividade efetivamente, evidentemente, rural, dentro da questão rural, e eu provo, por exemplo, que eu tenho fotos no trator, por exemplo. Eu tenho fotos passando. Ah, professor, mas tinha foto nessa época? Tinha, né? Eu tinha fotos. Eu fazia a entrega do leite. Eu tenho uns tickets antigos aqui. Como é que é o nome disso? Início de prova material. Aí eu junto testemunhas e provo. Aí as testemunhas vão falar, não, ele vendeu leite lá durante 4 anos. Tenho 4, falta 11, né? Eu casei na fazenda, porque eu morava lá, eu casei com uma das pessoas que estava lá. Então eu tenho 4 aqui, porque eu vendia leite, né? Eu dirigi o veículo. E eu tenho mais 11 aqui, ó, que eu junto a minha certidão de casamento. E o detalhe, as certidões antigas de casamento falava qual era a profissão da pessoa, onde que ela morava, e ainda era escrito a lápis. Quem já viu certidão de casamento antiga? Pois é. Vocês nunca viram, né? Eu vi vários, achei engraçado. Engraçado assim, diferente, né? Falei, puxa, ainda a lápis, né? Certidão de casamento a lápis. Muito antigamente, né? Uma letra bonita que o pessoal fazia, né? Aí esse trabalhador rural me trouxe a certidão de casamento, ele casou, tava lá, Fazenda X, lá de São Carlos. Aí eu falo, não, fazenda não tem nada demais, né? Fazenda Itaguaçu, em frente ao Posto Castelo, lá em São Carlos. É um lugar bonito demais. Fui lá nessa fazenda várias vezes, conheci o pessoal, né? O Posto Castelo, né? Que é o posto construído para Dom Pedro II, quando esteve aqui no Brasil, né? Posto Castelo, lá em São Carlos, lugar histórico. Aí o pessoal, ele morou lá, casou lá, trabalhou no trator, trabalhou na obra lá, na horta e tal, e ele me deu essa certidão. Eu falei, pronto,